Salve, salve, rapaziada que acompanha o futebol. Todo mundo já deve saber que o primeiro turno do Brasileirão já acabou. Então, eu fiz um compilado da tabela do Brasileirão após a primeira rodada. Em primeiro vem o Fortaleza, o Leão, que venceu o Fluminense e assume a liderança do campeonato. Em segundo, o Juventude, que no Jaconeiro venceu o Vitória. Em terceiro, o Gigante da Colina, que venceu o Santos, que acabou de voltar. E em quarto, o Cruzeiro de Gabigol e Cássio. Em quinto, o Grêmio, que fez aquela galinha lá de chacota. Será que esse ano surpreende? Em sexto vem o Bragantino, que suou e conseguiu arrancar um empate contra o Vozão. Em sétimo, o Vozão, que não sabe como tomou esse empate. Em oitavo, o Corinthians embalado. Em nono vem o Flamengo, que empatou com o Inter, que é o 10º colocado. Em 11º vem o Bahia, que não sabe como que tomou esse gol no finalzinho. Em 12º, o São Paulo. E em 13º, o Sport, que empatou com o São Paulo. Em 14º, o Botafogo, que empatou com, adivinha, o Palmeiras. E em 16º, o Galo, que foi feito de chacota para os guris do Grêmio. Abrindo o Z4, vem o Santos, que acabou de voltar e já perdeu. Em 18º, o novato Mirassol, coitado, acabou de chegar. Em 19º, o Fluminense, que fez o L de Leão. E na lanterna, Vitória. Tabela do Brasileirão após a segunda rodada. Em primeiro vem o Corinthians, que meteu logo 3 no Vasco, sem dó nem piedade, cê é louco. Em segundo, o Inter, que também meteu 3, só que foi no Cruzeiro. E esse ano o Colorado veio com tudo. Em terceiro, o Vozão, que ganhou do Grêmio. Em quarto, o Leão, que tomou empate do Mirassol no finalzinho. Em quinto, o atual campeão, que está arruma mais um título do Brasileirão. Em sexto, o Mengão, que também quer a taça e ganhou do Vitória. Em sétimo, o Verdão, que ganhou do Sport com 2 gols de pênalti. Em oitavo, o Juventude, que perdeu, mas foi pro Botafogo, então tá de boa. Em nono, o Fluminense, que venceu sua primeira no campeonato. Em décimo veio o Grêmio, que perdeu pro Ceará, oh meu Deus. Em 11º, o Vasco, que tomou 3 e mostrou ser o Vasco. Em 12º, o outro, que tomou de 3, Em 13º, o Bahia, que empatou em 2-2 com o Santos. Em 14º, São Paulo. Em 15º, Bragantino. Em 16º, o Santos, depois de um jogaço na Vila. Em 17º, Mirassol, feliz por conquistar um ponto. Em 18º, Sport, que perdeu no final. Em 19º, Galo, que não admite que tá na vice-lanterna do Brasileiro. E em último, com 0 pontos, o Vitória. Tabela do Brasileirão após a terceira rodada. Em primeiro vem o Mengão após vencer o Grêmio fora de casa. Em segundo, o Verdão, que venceu o Corinthians, os Gambá. Em terceiro vem o Juventude, que virou contra o Ceará. Em quarto, o Gigante da Colina após vencer o Sport por 3-1. Em quinto, o Flusão, que venceu o Santos de Neymar com um golaço no finalzinho. Em sexto veio o Inter. Em sétimo veio o Fortaleza. Em oitavo, o Ceará após tomar a virada pro Juventude. Em nono, o Corinthians, que perdeu o famoso derby. Em décimo, o Botafogo, que ainda não sabe como que perdeu pro Bragantino, que é o 11º. Em 12º, Cruzeiro. 13º, o Grêmio, que foi assaltado em casa. 14º, vem o Bahia. 15º, vem o São Paulo. 16º, o Mirassol, feliz por conquistar mais um pontinho. 17º, o Galo, que está em uma má fase. 18º, o Corinthians, o Santos. 19º, Vitória, após conquistar o seu primeiro ponto. E agora a lanterna pertence ao Sport. Tabela do Brasileirão após a quarta rodada. Em primeiro veio o Mengão, que meteu logo de C no Juventude, sem dó nem piedade, cê é louco. Em segundo, o Verdão, que derrubou a invencibilidade do Inter. E em terceiro vem o Flusão, que venceu o Corinthians em Itaquera e derrubou o Ramon Dias. Em quarto, o Vozão, surpreendendo no Brasileirão. Em quinto, o Cruzeiro, que voltou a jogar e meteu logo 3 no Bahia. Em sexto, o Energético, que venceu o Sport. Em sétimo, o Vasco, que não sabe como que perdeu pro Ceará. Em oitavo, o time que tomou de 6. Em nono, o Mirassol, que conseguiu sua primeira vitória na história do Brasileirão e foi de goleada. 10º, Inter, que perdeu. 11º, Botafogo, que empatou. Em 12º, 13º, Santos, que finalmente ganhou. 14º, Corinthians. 15º, Vitória, que ganhou finalmente, foi do outro Leão. 16º, São Paulo, que só empatou com o Botafogo. 17º, o Grêmio, que não entende como que perdeu de 4-1 pro Mirassol. 18º, Bahia, que tomou 3. 19º, o Galo, que tá passando vergonha. E pode pôr vergonha nisso. E na lanterninha, como sempre, Sport. Tabela do Brasileirão após a quinta rodada. Em primeiro vem o Verdão, que assume a liderança do campeonato pra não sair mais. Será mesmo? Em segundo, o Mengão, que só empatou com o Vasco. Em terceiro, o Flusão, que tava com a vitória na mão, mas deixou escapar pro Vitória no finalzinho. Em quarto, o Red Bull, que botou o Cruzeiro pra dormir. Em quinto, o Ceará, que perdeu com gol de pênalti no finalzinho. Em sexto, o Corinthians, que tá embaçado. Sétimo, Cruzeiro, que dormiu. Oitavo, o Vasco, que só empatou com o Flamengo graças ao Léo Jardim. Em nono, Juventude, depois do 2-2 contra o Mirassol e tá reclamando de um pênalti marcado. 10º, São Paulo, que venceu o Sansão. 11º, Mirassol, feliz por mais um pontinho. 12º, Inter, que empatou o Grenal. 13º, Bahia, após vencer com gol de pênalti no acréscimo dos acréscimos. 14º, Leão, que
15º Botafogo que conseguiu perder pro Atlético e tá com medo de ser rebaixado. 16º Vitória que empatou no finalzinho. 17º Galo que conseguiu ganhar do Botafogo, tá doido? 18º Santos que perdeu de novo. 19º Grêmio que empatou o clássico, tá querendo ser rebaixado. E na lanterninha o Sport que perdeu pro Corinthians. Tabela do Brasileirão após a 6ª rodada. Em primeiro veio o Mengão após meter de 4 no Corinthians. Cê é louco, mano. Em segundo o Palmeiras que conseguiu perder pro Bahia dentro de casa, pelo amor de Deus. Terceiro o Bragantino que afundou o Santos. Em quarto o Cruzeiro que ganhou de adivinha quem? O Vasco, logicamente. Em quinto o Flusão que perdeu pro Botafogo. Em sexto o Colorado que ganhou o clássico contra o Juventude de 3-1, ô louco. Em sétimo veio o Bahia que fez história após vencer o Palmeiras na Allianz Parque. Oitavo o Botafogo que ganhou o clássico contra o Fluminense. Em nono o Ceará que empatou com o São Paulo. Décimo empate Futebol Clube. 11º o Vasco que foi de Vasco. 12º Corinthians que tomou de 4. 13º Juventude que tomou 3 do Inter. 14º Mirassol depois de mais um 2-2 agora com o Galo. 15º Leãozinho que Mia que empatou com o Leãozinho da Lanterna. 16º Vitória que só empatou com o Grêmio. 17º o Galo que tomou empate do Mirassol. 18º o Grêmio que tá preocupado com a fase do clube. 19º o Santos que tá sentindo falta do Neymar agora que tá perdendo todas. Na Lanterna Sport que conseguiu pelo menos empatar. Tabela do Brasileirão após a 7ª rodada. Em primeiro veio o Verdão após ganhar do Vasco e se tornar o novo líder do Brasileirão. Em segundo o Bragantino que venceu o Mirassol e tá voando no campeonato, cê é louco. Em terceiro veio o Flamengo que perdeu com a lei do ex. Em quarto o Gabigol do Cruzeiro que no finalzinho cumpriu a lei do ex. Em quinto Flusão do Renato Gaúcho que venceu mais uma. Em sexto veio o Bahia que venceu o Botafogo e alegrou seu torcedor. Em sétimo o Vozão que tá voando no campeonato. Em oitavo com 4 gols, hat-trick, lei do ex, o Corinthians vence o Inter mais uma vez. Em décimo o Galão que voltou a vencer no campeonato. Em 11º já pode ir lá no cartório mudar o nome para São Paulo Empate Clube. 12º Botafogo que só perdeu. 13º o Gigante Grêmio voltou a vencer. 14º o Vasco que perdeu pro Palmeiras. 15º Juventude que reclama da arbitragem. 16º Mirassol que perdeu. 17º o Lion que, oxi, tá no Z4? Pode não, mano. 18º Vitória. 19º Santos que perdeu mais uma vez. Sem Neymar complica, né? Pelo amor de Deus. Em 20º Sport que demitiu o técnico. Tabela do Brasileirão após a 8ª rodada. Em primeiro veio o Palmeiras após vencer o São Paulo no Choque Rei. Em segundo o Flamengo que venceu mais uma do Rogério Ceni. Terceiro Energético que só empatou. Em quarto o Cruzeiro após meter de 4 no Sport em plena Ilha do Retiro. Quinto Fluminense que perdeu num jogo legal. Sexto Ceará que empatou com o Santos no Allianz. Em sétimo o Galo Doido que voltou a vencer. Em oitavo o time do Ceni que perdeu de novo o Flamengo. Em nono os tempos de Botafogo voltaram. 4-0 no Inter. Em décimo o Corinthians que com a palhaçada do Memphis perdeu pro Mirassol. Em décimo primeiro os tempos de Voivoda voltaram 5-0 no Juventude. 12º Mirassol que venceu do Corinthians e conquistou mais 3 pontos no campeonato. 13º Inter que tomou de 4. 14º Vitória que venceu o Vasco com 1 a menos com 2 gols do Renato Kaiser. 15º Grêmio que empatou com o time do Energético e ainda acho que o chimarrão é melhor. 16º São Paulo que não empatou finalmente, mas perdeu pro Palmeiras no finalzinho com o gol do Vitor Roque. 17º vem o Vasco que perdeu pro Vitória e voltou pro seu lugar. 18º Juventude que tomou de 5. 19º Santos que só empatou com o Ceará no Allianz Parque. O Lanterna Sport que tomou de 4. Tabela do Brasileirão após a 9ª rodada. Em primeiro veio um Verdão que todo mundo achou que ia perder pro Bragantino, mas conseguiu virar o jogo. Em segundo o Mengão que ficou em 0-0 com o Botafogo. Em terceiro o Cabuloso ficou em 0-0 contra o Galo. Em quarto o Bragantino que quase vira líder, pena que tomou virada do Palmeiras. Quinto o Vozão voando no campeonato. Em sexto o Bahia que venceu o Clássico Bavi contra o Vitória de 2-1. O Fluminense que empatou. Em oitavo o Coringão que afundou o Santos. E o Galo que empatou com o Cruzeiro. Décimo Botafogo. 11º São Paulo que finalmente voltou a vencer. 12º Mirassol que tava ganhando no Beira-Rio, mas tomou empate. 13º time que vocês têm que respeitar, rapaz. É o Vascão, não tem jeito. Dinizismo. 14º Leão que... 15º Inter que quase perdeu pro Mirassol, que fazem. 16º Vitória que virou galinha após perder pro Bahia. 17º Grêmio que quer voltar pra Série B. 18º Juventude que ainda quer ficar na Série A. 19º Santos que perdeu de novo com o gol do Yuri Alberto. E ainda na Lanterna Sport que ainda não ganhou nenhuma. Tabela do Brasileirão após a 10ª rodada. Em primeiro veio um Palmeiras que foi prejudicado pela arbitragem. Em segundo Flamengo que venceu o Palmeiras no Allianz Parque com a ajudinha da arbitragem, né? Em terceiro Cruzeiro que venceu o Lion e colou nos líderes. Em quarto Bragantino que venceu pra alegria de 3 pessoas. Em quinto Flusão que venceu o Vasco do seu ex-técnico. Em sexto Ceará que teve seu jogo adiado. Em sétimo Bahia que perdeu pro Grêmio e ainda reclama da arbitragem. Em oitavo Corinthians que ficou no 0-0 com o Galo. Em nono Mirassol que venceu São Paulo em pleno Morumbi. Ô louco, velho, esse Mirassol tá voando, hein? 10º Galo que só empatou. 11º Fogão com seu jogo adiado. 12º Grêmio que ganhou e também com a ajudinha da arbitragem. 13º São Paulo que conseguiu perder pro Mirassol em casa. 14º Inter que empatou com o Lanterna do campeonato. 15º Vasco que perdeu pro Flusão. 16º Lion que tentou rugir mais
17º, Vitória, que conseguiu perder pro Santos. 18º, o Santos, que ressuscitou, velho. Finalmente ganhou o jogo, né, galera? 19º, Juventude, que perdeu. Lanterninha Sport, que conseguiu mais um ponto. Tabela do Brasileirão após... Após o baile do Flamengo, né? Enfim, o Flamengo ficou em primeiro após meter 5 no Fortaleza. Em segundo, o Cruzeiro de Madrid, que fez mais uma vítima, e dessa vez foi o Palmeiras. Em terceiro, o Red Bull, que acabou com o Vasco em São Januário. Em quarto, o Palmeiras, que pipocou, que foi de primeiro a quarto em 2 minutos. Em quinto, Flusão do Renato, tirando onda com os gaúchos, 2-0 no Inter. Em sexto, o Bahia, que finalmente quebrou o tabu do Rogério Ceni e venceu pela primeira vez o São Paulo. Em sétimo, o Mirassol voando e venceu o Lanterna do campeonato. Em oitavo, o Galo, que ganhou do Ceará fora de casa com 1 a menos. Em nono... Décimo, Ceará, que perdeu em casa com 1 a mais. Em primeiro, Corinthians. 12º, Gigante Grêmio venceu mais uma. 13º, São Paulo, que perdeu pro Rogério Ceni pela primeira vez na história. 14º, Inter, que perdeu em casa pro Fluminense. 15º, Vasco, que passou vergonha. 16º, Vitória, que empatou com o Corinthians na Neoquímica. 17º, meus amigos. 18º, Neymar foi dar uma de Maradona, foi expulso e o Santos perdeu. 19º, Juventude, que já tá querendo cair. A lanterninha precisa nem falar, né, galera? Esse esporte, pelo amor de Deus. Tabela do Brasileirão após a 12ª rodada. Em primeiro, viu um Mengão que... teve seu jogo adiado e já se picou pro Mundial. Segundo, Cruzeiro, que só empatou. Em terceiro, Bragantino, que tomou de 3 em casa pro Bahia. Em quarto, Palmeiras, que foi adiado e já foi pro Mundial. Em quinto... Tem uma coisa pra falar! É o Esquadrão! Não tem jeito! Isso aí. Em sexto, Fluminense, que também vazou pro Mundial. Sétimo, Galo, que venceu e afundou o Inter. Em oitavo, Fogão, que também partiu o Mundial. No Mirassol, que teve seu jogo adiado. Em décimo, Corinthians, que empatou com o Grêmio em Porto Alegre. 12º, Ceará, que teve seu jogo adiado. Em 13º... Ela vai virar baile. A barreira vai virar baile. 14º, São Paulo, que tem um risco eminente de cair pra Série B. 15º, Santos, que mesmo sem Neymar conseguiu vencer o Fortaleza em pleno Castelão. 16º, Vitória, que só empatou. No Z4 já tem o Inter querendo cair. 18º... 19º, Juventude, que também foi adiado. E finalmente o Lanterna não vai dar 3 pontos. Mas não por muito tempo. Tabela do Brasileirão após a 13ª rodada. Em primeiro, veio o Malvadão, que venceu São Paulo de 2-0 e se mantém na liderança do campeonato. Em segundo, Cruzeiro, que venceu o Grêmio de 4-1 e com hat-trick de Caio Jorge, cê é louco. Em terceiro, o Bragantino, que venceu o Corinthians na Neoquímica e tá zombando da cara deles. Em quarto, Festa na Bahia. No duelo Superman vs Hulk, quem levou a melhor foi o Superman. Em quinto, Palmeiras, que teve seu jogo adiado. Em sexto, Tempos de Botafogo voltaram, venceram o Vasco numa nega rincha por 2-0. Em sétimo, Fluminense, com seu jogo adiado. Em oitavo, Galo, que mesmo com o gol olímpico do Hulk não conseguiu vencer. Em nono, Vozão, que ganhou o clássico no Castelão. Em décimo, Mirassol, que teve seu jogo adiado. Em 11º, Corinthians, que na Neoquímica perdeu o Bragantino. Em 12º, Grêmio, que tomou 4 do Cruzeiro. Em 13º, Colorado, que venceu Vitória com gol no finalzinho. 14º, Vasco, que perdeu o clássico. 15º, São Paulo, que perdeu pro Flamengo e tá querendo ser rebaixado. 16º, Santos, que foi adiado. 17º, Juventude, que ainda acredita que não vai cair. 18º, Vitória, que perdeu com gol no finalzinho. 19º, veio o Fortaleza, que perdeu o clássico, demitiu o técnico e o nosso lanterninha de sempre, o Sport. Tabela do Brasileirão após a 14ª rodada. Em primeiro, veio o Cruzeiro, que se tornou o novo líder do campeonato após vencer o Fluminense de 2-0 no Maracanã. Em segundo, o Flamengo, que perdeu pro Santos com o gol do Neymar. Terceiro, o Bragantino, que empatou com o São Paulo. O Bahia, que foi adiado. Quinto, Palmeiras, que empatou com o Mirassol no Allianz. O Botafogo, que empatou com o Vitória no Newton. Sétimo, o Fluminense, que perdeu pro Cruzeiro no Maracanã de 2-0. Oitavo, o Galo, que foi adiado. Em nono, vai Corinthians, venceu o Ceará no Castelão e ele se livrou da crise. 11º, Mirassol, que deu trabalho pro Palmeiras e conseguiu empatar no Allianz. 12º, Grêmio, que foi adiado. 13º, Santos, que venceu o Flamengo na Vila com gol de Neymar. 14º, Inter, que foi adiado. 15º, Vasco, que foi adiado. 16º, São Paulo, que voltou a empatar. 17º, Vitória, que empatou com o Botafogo no Newton Santos. 18º, Juventude, adiado. 19º, Fortaleza, adiado. E na Lanterna, Sport, que também foi adiado. Tabela do Brasileirão após a 15ª rodada. Em primeiro, veio o Cruzeiro, que venceu o Juventude por 4-0 e ainda continua na liderança do campeonato. Em segundo, o Mengão, que venceu o Fla-Flu e quer recuperar a liderança do campeonato. Em terceiro, veio o Red Bull, que mesmo com asas perdeu pro Vitória. Quarto, Palmeiras, que venceu o Galo por 3-2. Em quinto, o Botafogo, que venceu o Sport de 1-0 com um gol no final do jogo. O Bahia, que empatou em 1-1 com Fortaleza. Em sétimo, o Mirassol, que venceu o Santos de Neymar por 3-0. Cê é louco, meu irmão. Em oitavo, o Fluminense, que perdeu o Fla-Flu com o gol de Pedro. Em nono, mesmo o Hulk fazendo 2 gols, o Atlético perdeu pro Palmeiras de 3-2. Em décimo, o Corinthians, indignado com a derrota pro São Paulo.
Paulo. 11º Ceará que perdeu de 1 a 0 no Beira-Rio pro Inter, que é o 12º. 13º Grêmio que empatou com o Vasco. 14º São Paulo que finalmente voltou a vencer e foi justamente um clássico. 15º Vitória que venceu o Bragantino em casa e saiu da zona de rebaixamento. 16º Vasco que sofreu com empate. 17º Santos que tomou 3 do Mirassol e voltou pra zona de rebaixamento. 18º Juventude que não aguenta mais tomar tanta goleada. 19º Fortaleza que empatou com o Bahia e não saiu da zona. A Lanterninha é o nosso herói, dando 3 pontos pra todo mundo se salvar. Tabela do Brasileirão após a 16ª rodada. Em primeiro veio o Cruzeiro que empatou com o Corinthians em 0 a 0 na Neoquímica Arena. Em segundo, o Mengão que colou no líder após vencer o Bragantino de virada. Em terceiro, apostou no Tigrinho, deu certo. O Verdão venceu o Fluminense no Maracanã. O Bragantino que começou ganhando, mas tomou virada do Flamengo jogando em casa. Quinto, Botafogo que foi adiado. Sexto, Bahia que foi adiado. Sétimo, Mirassol que venceu o Ceará no Castelão. Ô louco, velho. Mirassol vai para a Libertadores esse ano. E oitavo, Fluminense que perdeu pro Palmeiras no Maracanã com o gol do Tigrinho. Nono, Galo que foi adiado. Décimo, Colorado que venceu o Santos de Neymar na Vila. Mas foi graças a essa bola que não entrou, hein? O primeiro, Corinthians que empatou com o líder em casa. 12º, Tricolor Paulista venceu o Juventude fora de casa. 13º, Ceará que perdeu pro Mirassol em casa e tá entrando em crise. 14º, Grêmio que foi adiado. 15º, Vitória que, sim, conseguiu empatar com o Lanterna do campeonato. 16º, Vasco que foi adiado. Abrindo o Z4, o Santos que perdeu pro Inter. Será que o Neymar vai rebaixar o time? 18º, Juventude que perdeu pro São Paulo com gol no final do jogo. 19º, Fortaleza que foi adiado. O Lanterna Sport que segue sem vencer, mas conseguiu um empate heróico contra o Vitória no Barradão. Tabela do Brasileirão após a 17ª rodada. Em primeiro veio o Mengão que venceu o Galo na prévia da Copa do Brasil e se tornou novo líder. Em segundo, o Cruzeiro que conseguiu perder pro Ceará de virada jogando em casa. Em terceiro, Palmeiras que venceu o Grêmio com gol no início do jogo e colou nos líderes. Quarto, Bahia que ganhou do saco de pancada Juventude por 3 a 0 jogando em casa. Quinto, Energético que não criou asas e ressuscitou o Fortaleza. Sexto, Botafogo que no final do jogo perdeu o gás. Sétimo, Mirassol que empatou com Vitória no Maião. Em oitavo, Soberano com sua terceira vitória consecutiva e dessa vez a vítima foi o Fluminense. Pelo amor de Deus, Ferreirinha, faz logo os 10 gols. E nono, Vozão que fez o Cruzeiro de chacota em pleno Mineirão, cara. O Inter que empatou com o Vasco no finalzinho porque Léo Jardim foi expulso. O primeiro, Corinthians com o Memphis empatando no final do jogo contra o Botafogo. 12º, Fluminense irreconhecível depois do Mundial. 13º, Galo que perdeu o confronto de Copa do Brasil ainda no Brasileirão. 14º, Grêmio que ganhou do Palmeiras e tá querendo ser rebaixado. 15º, Vitória que empatou com o Mirassol fora de casa. 16º, Vasco que tomou empate no finalzinho porque Léo Jardim fez cera e foi expulso. 17º, Santos que conseguiu buscar o empate contra o Sport mesmo com um a menos. 18º, o Lion ressuscitou. Com Renato Paiva, o Lion conseguiu ganhar de 3 a 1 do Energético. 19º, Juventude que tomou mais um pau. E o Lanterna Sport que ganhou de 2 a 0 com um a mais conseguiu tomar empate do Santos. Tabela do Brasileirão após a 18ª rodada. Em primeiro, o Mengão que ficou no 1 a 1 com o Ceará lá no Castelão. Em segundo, o Cruzeiro que venceu o Botafogo de 2 a 0 no Nilton e colou no líder. Em terceiro, Palmeiras que conseguiu buscar o empate contra o Vitória no Barradão. Quarto, Bahia que empatou com o Lanterna Sport. Em quinto, veio o Mirassol que surpreendeu a todos e está no G5 do campeonato. Em sexto, o Bragantino que não tá numa boa fase. Em sétimo, o Fogão que perdeu o gás. Em oitavo, o Tricolor com sua 4ª vitória consecutiva. Em nono, chuta Everaldo. Com gol dele, o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0. Em décimo, Galão ganhou mais uma vez. Ai, credo. 11º, o Ceará que empatou com o Flamengo em 1 a 1. 12º, o Corinthians que conseguiu buscar o empate contra o Fortaleza nos acréscimos. 13º, Colorado que perdeu pro São Paulo. 14º, o Grêmio que perdeu pro Fluminense. 15º, Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Menino Ney desencantou! 16º, Vitória que tava ganhando de 2 a 0 e tomou o empate do Palmeiras. 17º, Vasco que vacilou e perdeu pro Mirassol. 18º, Fortaleza que tava ganhando até os acréscimos e tomou o empate do Corinthians. 19º, Juventude que perdeu pro Santos de Neymar. Lanterna Sport que conseguiu um ponto contra o Bahia. Tabela do Brasileirão após a 19ª rodada. Em primeiro veio o Mengão que venceu o Mirassol no Maracanã e se isolou na liderança do campeonato. Em segundo, Cruzeiro que no Mineirão tomou virada do Santos. Em terceiro, Verdão que venceu o Ceará no Allianz Parque. Em quarto, Bahia que fez o melhor jogo do campeonato contra o Fluminense, 3 a 3. Em quinto, Tempos de Botafogo voltaram, 5 a 0 no Fortaleza em pleno Castelão. Em sexto, infelizmente não deu pro Mirassol dessa vez. Em sétimo, São Paulo que subiu muito na tabela depois de tantas vitórias consecutivas. Em oitavo, Bragantino que tá entrando em decadência. Em nono, Fluminense depois de um 3 a 3 contra o Bahia com 2 viradas. Décimo, Galo que empatou com o Vasco. 11º, Colorado que venceu o Bragantino por 3 a 1. 12º, Ceará que tomou virada do Palmeiras. 13º, Corinthians que não admite que perdeu pro Juventude. 14º, Santástico que venceu o Cruzeiro de virada. 15º, a maior vergonha desse campeonato. O Grêmio conseguiu perder pro Lanterna jogando em casa. 16º, Vitória que perdeu pro São Paulo. Abrindo Z4, o Vasco. 8º, 19º, Juventude que ganhou do Corinthians.
O impossível aconteceu, cara. O Sport ganhou o jogo.